Como prometido no meu especial de 500 inscritos, aqui estamos nós para falar de um, se não o maior clássico dos anos 80, pelo menos um dos maiores, eu diria, né? De Volta para o Futuro. Vamos fazer uma espécie de análise dele aqui e questionar uma pergunta básica. Por que mesmo depois de 30 anos, esse filme é tão aclamado e dito como um dos melhores que tem? O que fez com que esse filme especificamente fosse esse marco todo para a história de Hollywood? Bom, descubra aqui comigo, aqui e agora, no Eigarros. Agora sim, família, bora pro vídeo. Mais tarde eu vou dar uma autografada no teu rabo. Será que você aguenta? Acho que vocês não entendem. Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos comigo. De Volta para o Futuro é um filme de 1985, dirigido por Robert Zemeckis, que depois disso fez a trilogia toda de Volta para o Futuro, né? Então ele fez o 2 e o 3. Nos anos 90 ele ganhou o Oscar por Forrest Gump, e depois disso eu diria que teve uma baixa na carreira dele. Acho que depois dos anos 90 ele não chegou a fazer filmes tão bons como antigamente, mas eu diria que ele é um dos pontos centrais para esse filme funcionar do jeito que funciona. Além dele, a gente tem a icônica dupla de protagonistas, interpretada pelo Michael J. Fox e pelo Christopher Lloyd, que são uma das duplas mais famosas da história do cinema. E até hoje eu diria que ela segue inspirando gerações, né? Rick Morty, por exemplo, é quase uma paródia dessa dinâmica, na verdade. Então você vê, né, que mesmo depois de 40 anos desde o filme, a franquia continua se renovando, continua sendo relevante e inspirando novas gerações. Mas indo pro filme em si, o que faz dele tão especial? Eu diria que a gente tem dois elementos aqui que eu acho que eles são muito bem encaixados um no outro, que acabam fazendo com que a história funcione muito bem em tela. De início a gente tem a apresentação dos personagens, a apresentação do mundo em que eles vivem, do contexto em que eles vivem, e aí a gente vai ter outro elemento aqui, que é cada um dos aspectos que vai ser apresentado nesse início de filme, a gente vai ter uma conclusão ao decorrer da trama. Então a gente tem o protagonista, né, que é interpretado pelo Michael J. Fox, que é um personagem bastante extrovertido, bastante popular com as garotas, mas que tem um medo tremendo de apresentar a sua arte e ser rejeitado. Porque toda vez que ele tenta mostrar ela para alguém, ele é rejeitado, né? Então a gente tem esse ponto de trama, e a gente tem o pai do nosso protagonista, que é o extremo oposto dele, né? Ele é alguém que já tá lá nos seus 40, 50 anos, e continua sendo atormentado pelo bullying da escola, porque ele não tem uma atitude básica de confrontar ele. E é legal você já ir percebendo que vários pequenos elementos que vão ser importantes para a trama já são introduzidos aqui. Então tem aquele momento lá que chegam nele, falam sobre o raio que caiu em cima do relógio 30 anos atrás, né? Parece uma informação meio aleatória, mas secretamente já está avançando a trama sem nem que você mesmo perceba. Ou quando a mãe do Martin chega e fala como ela conheceu o pai dele. E até uma cena bem interessante de se analisar, porque
narrativamente falando, todo mundo ali já conhece aquela história. Pelo jeito que falam, é uma história que já foi contada várias vezes. Então, existe o risco de você trazer essa informação à tona e ficar expositivo. Mas não fica por um motivo muito simples. Porque o roteiro sabe disso e justifica dentro da própria fala. Com os próprios protagonistas reclamando de que já é a milésima vez que a mãe conta a mesma história. Então, é plausível isso acontecer mais uma vez porque é algo rotineiro, algo que acontece sempre. A mãe sempre está lá contando essa história de novo. Então, o que poderia ser uma exposição barata acaba sendo contornado pelo roteiro dessa forma para parecer natural ao público receber aquelas informações. Também é nesse momento aqui que a gente já vai colocar ali alguns pontinhos. Então os pais do Martin são muito puristas, eles não querem que o filho saia com a namorada de noite. Reclamam exatamente dos dois ficarem dentro de um carro. Então já vai vendo ali uma construção de certas coisas que você vendo ali o filme pela primeira vez, você vai até passar batido para essas informações, não parece algo tão relevante. Mas novamente, dentro da história, são essas pequenas informações, são esses pequenos momentos que fazem com que a trama avance muito dentro do futuro dela. Mas enfim, né, a história começa de fato, né, a partir do momento em que o personagem do Michael J. Fox volta no tempo, e aí ele fica preso em 1955. E lá ele acaba acidentalmente impedindo seus pais de se conhecerem, sendo assim, impedindo o seu próprio nascimento. E aí o filme inteiro é o Michael tentando resolver essa situação, ao mesmo tempo que aquela pequena informação do raio que caía naquele lugar acaba sendo a principal resolução para o problema, para que o Jamie futuramente no filme pudesse voltar ao seu tempo natal, né? E é nesses momentos que você vê aquelas pequenas informações de início inúteis para o filme acabarem sendo um dos pontos principais para o avanço dentro dessa própria história, né? E um parênteses aqui também, cara, é muito bom como o personagem do Christopher Lloyd ele lida com tudo isso. Ele por si só já é um ator bem expressivo e o personagem dele é um personagem muito emocionado, então toda vez que ele vê algo em tela fica muito transparecido o que ele sente nos momentos e acaba gerando algumas situações bem engraçadas, como quando ele percebe que a mãe do personagem lá, do Michael J. Fox, está apaixonada por ele. E a cara que ele faz naquele momento, dele percebendo que a situação é pior do que ele mesmo imaginava, é muito boa. Enfim. E aí o filme ele acaba até que inteligentemente conectando essas coisas, né? Então a gente tem aqui lá o pai do personagem do Michael J. Fox, ele é um personagem que bem introspectivo, né, que não lida muito com as situações na sua volta, se deixa ser intimidado. E como é que ele tem que fazer pra conquistar a mãe do personagem ali do J. Fox de volta? Ele tem que mostrar uma imposição, ele tem que se impor dentro de uma situação. E pra isso o próprio J. Fox tenta se organizar pra mãe dele, né, pro pai ir lá resolver a situação de uma forma meio falsa. E pra isso, qual era o plano? Era eles dois ficarem dentro do carro, né? Que era algo que a mãe reprovava. Mas aí você vai ver que não, que aquilo era o papo furado de adulto. Que a mãe, na verdade, adorava aquilo, é o que ela mais queria, na real. Então, novamente, aquele pequeno ponto, aquela informação que parece um tanto irrelevante do começo do filme, volta novamente dentro da trama e acaba sendo um dos principais motivos de avanço dentro dela. E no final a ameaça acaba sendo, né, o bully, né, fica atormentando o pai dele. O McFly, ele irrita ali o bully em certo momento do filme. E aí ele vai atrás do McFly, né, e aí, que é quando o pai ele pega as rédeas da situação, encara o bully e consegue conquistar a mãe dele. Ou seja, você tem todo um arco ali que, tipo assim, acaba sendo muito bem amarrado desde o começo do filme. Então, todo aquele negócio ali dele ser importunado pelo bully, parecia de início... mas para estabelecer o cenário aqui das coisas, na verdade, é um dos principais pontos de trama. E no final, a resolução do filme está diretamente ligada com isso. E o filme, ele poderia até passar batido por algumas coisas, né? Por exemplo, eu não falei que tinha aquela coisa lá do J. Fox, que ele não tinha a confiança de mostrar a música dele, pá? Qual é o método no final do filme para ele conseguir fazer com que seus pais realmente vão lá e
apaixonem mesmo. O cara que ia tocar no baile, né, não ia conseguir, porque quebrou o braço ali na briga contra o bully lá da escola. Aí o personagem do Jay Fox acaba sendo obrigado a trocar de lugar com ele. E aí eu acho que tem até uma das cenas mais icônicas do filme, se não a mais icônica, que é ele cantando no baile, né? Que acaba sendo o ponto de resolução de trama dentro do filme. Novamente, pequena informação, pequena coisa ali do começo do filme, parece um tanto irrelevante de início, acaba sendo no final um dos principais pontos para a resolução da trama. Então, você pega ali tudo que eu falei ali no começo do vídeo, sobre o pai que não consegue se impor direito, o Jay Fox que queria ser um cantor ali, mas não tinha coragem para mostrar a música dele para alguém. Tudo isso acaba sendo não só trabalhado no filme, mas acaba sendo o ponto para a resolução das tramas do filme. E isso, meus amigos, isso daqui é um roteiro muito bem escrito. E aí chega no final, a gente tem toda aquela situação super devastadora, que o personagem do Jay Fox ele tem que estar lá naquele minuto, naquele segundo para ser atingido pelo raio, para que ele pudesse voltar no tempo. E aí eu acho que é onde a gente tem ali a direção do Zemeckis brilhando, porque a cena em si ela é muito criativa, ela é muito bem feita. Porque quando você pensa, não, a gente vai conseguir resolver o problema, a resolução já está praticamente feita aqui, a resolução de um problema gera em outro, aí quando resolve esse gera em outro, e aí fica um ciclo infinito e não parece que acaba sendo possível ali resolver a situação no geral. E isso acaba gerando muita tensão dentro da trama. Então o personagem do Jay Fox ele coloca ali a cartinha no avental do doutor, só que um pouco antes dele embarcar ali no carro, o personagem ali, o doutor, ele pega a carta, percebe o que está acontecendo, rasga a carta ali, aí o Jay Fox tenta falar ali na mão pra ele, ó, o que tá acontecendo, pá. Mas aí já tá uma puta tempestade, ele não tá escutando nada direito, aí ele é obrigado a avançar ali no carro. No processo o fio desconecta, ele vai lá, prende o fio, mas aí o outro fio acaba se desconectando no processo. O carro tá chegando, tá quase chegando lá, ele pega lá, usa o fio de tirolesa. No último segundo, no momento em que o raio atinge o negócio, ele consegue conectar os fios e aí dá tudo certo. Então é uma solução de último segundo, de última hora. Você consegue manter a atenção fixa do espectador até o último segundo do momento ali. E aí quando o Jay Fox ali, ele volta pro passado, ele volta 10 minutos antecipado, né? Pra avisar o doutor, mas mesmo assim dá errado, os caras vão lá, matam ele. E aí a gente tem lá a revelação que a carta lá que ele rasgou, depois com o tempo ele acabou grudando ela ali com as fitas adesivas dele e ele descobriu o negócio. Honestamente, isso daqui eu acho que é a única coisa ali dentro do filme que você pode ver, você pode olhar e falar, ah, mas forçou um pouco a barra aqui. Mas honestamente, eu acho que o filme inteiro ele é uma constante prova que essa coisa, né, do doutor, de que não pode afetar o tempo, de que o tempo, se você altera ele, você acaba meio que fudendo as porra todas no geral. O filme inteiro é que isso pode não ser verdade, né? Então, acho que até faz sentido o personagem ele acabar reconsiderando isso com o tempo, principalmente. Principalmente quando você chega ali no final do filme, né? E quando ele volta ali pra casa, né, o Jay Fox, né, as coisas estão muito melhores, né? Agora é o pai que acaba se impondo pra cima do bullying. Então, ao invés do ele ficar servindo pro bully, agora o bully que serve ele. É, tipo, é bem interessante. A família toda tá muito melhor, muito mais bem estruturada, né? Os pais estão mais próximos um do outro. E até um pequena coisinha ali da trama, né? Que talvez você nem pegue, né? Quando você for ver ali o filme pela primeira vez. Que é que o pai dele, ele queria escrever ali livros de ficção científica, né? Igual o personagem do Jay Fox queria ser cantor. Né? Essa autoconfiança que o personagem acabou adquirindo, né, com o filme, deu a coragem para que ele publicasse, ficasse rico e famoso com aquilo. Então até isso daí, né, que parecia um negócio meio foda-se dentro da trama, um elemento meio jogado, talvez até isso acaba meio que tendo uma conclusão dentro do final. E também, né, aquilo, se no início era um problema o Jay Fox passar a noite com a namorada no carro, agora ele tem o próprio carro e a própria autorização dos pais para fazer aquilo, tá ligado? Não vai mais precisar fazer escondido. Então esse elemento que pode até parecer meio bobo, acaba também tendo uma conclusão dentro da trama. Então eu acho que é isso, né, o que eu tenho que falar de Volta ao Futuro. É um filme que eu diria que envelheceu muito bem. Filme muito divertido pra ver até hoje em dia, né. Eu acho que esse é um exemplo perfeito, né, de um filme que tem uma dinâmica simples, não é uma história grandiosa, não é nada, mas é um filme muito bom.
Porque tudo que ele faz, tudo que está em volta dele é muito bem construído, é muito bem pensado, desde o primeiro parágrafo ali do roteiro até o último, você tem uma estrutura muito boa ali. E isso acaba fazendo com que aquele filme talvez, sei lá, fosse uma sessão da tarde dos anos 80 hoje, né? 40 anos depois do filme, a gente esteja aqui falando sobre ele ainda e comentando como ele é influente dentro da cultura pop no geral. Enfim, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, obrigado como sempre, se inscreva no canal, dá like, compartilha este vídeo aqui pra gente poder continuar. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, obrigado como sempre, família. Então até, valeu, falou, tchau!